desde já faço a inclusão do requerimento número 10 de 2025 na ordem do dia. Mas primeiro temos que votar o veto. Em discussão e votação. Conforme o inciso 1 do artigo 207 do Regimento Interno, o veto somente será rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara. Total de 11 votos. Favorável mantém o veto, contrário rejeita o veto. O presidente manifesta seu veto. Veto parcial ao projeto de lei número 56 de 2025, de autoria do vereador Iriel Dalla Corte Sacchetti, cuja emenda está assim disposta. Dispõe sobre a divulgação de informações dos profissionais de saúde nos estabelecimentos de saúde pública do município de Passo Fundo. Parecer, CCJ, parecer pelo acatamento do veto parcial. Relator, vereador Felipe Favreto Manfroy. CCDH, parecer pelo acatamento do veto parcial. Vereador Luiz Vomar Valendorf. CPDUI, vereadora Zéva Valério Lorenzato Regina Costa Santos, emitem parecer pelo não acatamento do veto parcial, pois entendem que o correto deveria ser dito vetado somente o inciso 1 e 2, e não o artigo 2º, pois restará inócua a legislação. Vereador Edson Nascimento, Renato Tchequer e Cícero Martins emitem parecer pelo acatamento do veto parcial. Relator, vereador Cícero Ramon Martins. CFPC, parecer pelo acatamento do veto parcial. Relator, vereador Diego Milani. Declaro abertas as inscrições para debate do projeto. Apenas o proponente? Encerradas as inscrições. Boa tarde, presidente, colegas vereadores e vereadoras, público que nos acompanha presencialmente, em especial os colaboradores da CODEPAS, que se fazem presente em grande número, e também quem nos acompanha através das redes sociais. Senhor presidente, quero pedir aqui aos colegas vereadores, assim como conversei com os colegas que ficaram de relatores nas comissões, pelo acatamento do veto parcial, que é no artigo 2, inclusive nós recebemos aqui na casa, o presidente nos chamou algumas lideranças dos setores, e inclusive na semana passada eu estive visitando algumas UBSs, algumas unidades de saúde do nosso município, e inclusive encontrei já a lei sendo aplicada em alguma delas, e as pessoas até se manifestando favoravelmente, e o que diz no artigo 2 é referente ao nome dos profissionais. Então, por questão de segurança, inclusive, a gente tratou isso em conjuntos, e a gente vai preferir aceitar esse veto parcial para que essa lei tenha a finalidade que ela tem, que é mostrar para a população, no turno, no horário que ela chega, se ali tem um dentista, tem um fisioterapeuta, tem um médico, porque em algumas unidades a gente tem alguns profissionais, em outras tem outros. Então, assim, a gente consegue trazer uma transparência melhor para quem está fiscalizando, mas a gente também consegue entregar lá na ponta uma transparência para a população quando ela chega nessa unidade de saúde, nessa unidade de atendimento, ela saber se no turno que ela chegou, até para ela organizar folga no trabalho, ela se organizar dentro da rotina do seu dia, para aí sim ela chegar nessa unidade e ser atendida. Então, quero pedir aqui, lhe concedo a parte, vereador. Obrigado, vereador Iriel. Queria até mandar um abraço para o Marcelo, aí, nosso presidente do sindicato, que veio nos procurar, do Simers, nos trazendo essa preocupação, que realmente é algo realmente muito preocupante, até a segurança dos nossos profissionais na área da saúde, e colocou favorável à escala. Foi feita uma construção com a política de qualidade, ela deve ser feita. Parabéns pelo seu posicionamento, vereador Iriel, e isso é muito importante, demonstra que a casa está seguindo pelo lado de trazer o benefício para o povo, conversando com todas as partes fundamentais. Então, parabéns pelo posicionamento, parabéns, Marcelo, por procurar a Casa Legislativa e buscar a melhor política para a nossa população. Não, realmente, é isso aí, presidente. A gente fala, quando a gente constrói com muitas mãos, a gente consegue tornar um projeto assertivo e resolutivo e que, na prática, vai ajudar muito a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Iriel. Professora Regina. Boa tarde, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha, em especial os trabalhadores da CODEPAS que estão aí em luta pelos seus trabalhos e pela manutenção do transporte na empresa. Presidente, até se o vereador Iriel quiser usar algo à parte, fica à vontade. Nós, lendo o projeto, entendemos que
o veto ele foi do artigo 2º todo. Ou seja, não é só uma questão do nome, mas que compromete a legislação. Eu não sei se o vereador tem alguma construção com o executivo no sentido de que possa estabelecer daqui a pouco via decreto o que deve ser constar, né, nesses murais. Se for esta construção, eu até voto pela derrubada, pelo acatamento do veto. Mas caso não tenha esta construção, eu vou colocar pela manutenção da legislação, embora entenda a preocupação e acho que deveria ser algo mesmo a ser considerado na legislação, mas entendo que o prefeito poderia ter só vetado as palavras em si, e não o artigo na sua totalidade. Então, quando discutimos na comissão, ficou esta preocupação de que a gente estaria votando uma lei que ela simplesmente não teria mais o objeto que seria de possibilitar a clareza na hora da fiscalização, ele ficaria totalmente fora. Então, por esta preocupação, na comissão fomos contrário ao veto, porque o artigo todo ele foi vetado e não somente o que se refere à questão do nome dos profissionais. Lhe concedo a parte. Professora, o artigo 2 ali foi 3 incisos que foram aonde traz o nome do profissional por completo, né? O número do registro do conselho da classe e a especialidade da área de atuação do mesmo. Até o doutor Marcelo agora nos mandou aqui um resumo, como disse o vereador Iriel, é para constar o quadro dizendo aqui tem tantos médicos nesse horário até esse horário, para os médicos especialistas saber o profissional que está lá atendendo. E, com certeza, acho que os incisos que foram vetados foi para trazer a não identificação do profissional que está ali, né? Eu entendo, presidente, mas não é isso que diz a lei, que a gente vai estar derrubando o veto ou acatando ele. A gente vota aqui no que está escrito, né? Mas gostaria de ouvir do proponente se teve essa construção. Obrigado, vereadora. Inclusive, o presidente, através da mesa aqui da casa, teve essa reunião com o executivo para que a gente conseguisse manter o primordial do projeto, que é a escala profissional. A única questão que altera nesses incisos é que não vai mais ter o nome do profissional e nem os dados próprios da questão profissional da pessoa. A escala continua e os horários e turnos referentes às unidades, eles continuam referentes a essa lei. Mas a pergunta é se está Sim, meu nobre colega, está construído com o executivo, na melhor política pública do diálogo. Em votação. Votação encerrada. 19 votos favoráveis, 0 voto contrário, 2 ausentes. Solicito não, vamos colocar em votação o requerimento. Número 10 de 2025, da Comissão de Finanças. Lembrando só aos senhores que o requerimento é no máximo favorável e um contrário. A Comissão de Finanças, Planejamento e Controle, CFPC, no uso das suas atribuições legais de regimento, considerando a deliberação ocorrida na reunião realizada nesta data, vem apresentar para a deliberação do plenário, na forma do artigo 119A e 169 do regimento interno dessa Casa. Requerimento que solicita a inclusão na ordem do dia da sessão plenária de 18 de agosto de 2025, proposta de alteração do cronograma de trabalho de apreciação dos projetos de lei número 92 e 91 de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui o PPM no município de Passo Fundo para o quadriênio 2026-2029 e a dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício 2026 e das outras providências, para estabelecer que as propostas sejam analisadas e deliberadas para votação em plenário desta Casa, as seguintes reuniões plenárias. O PPA, reunião plenária ordinária do dia 20, e o PLDO, a reunião plenária ordinária do dia 25 de 2025. Lembrando, é um favorável e um contrário. Presidente, acredito que ninguém vai ser contrário. Eu gostaria aqui, em nome da Comissão de Finanças, aqui com o aval do nosso presidente, informar o porquê desse pedido, porque a gente tem quase 100 emendas tramitando entre o PPA e o LDO, e como o PPA vai dar as diretrizes para o LDO, a gente decidiu separar para que a gente não deixe tão extensas 2 sessões. Obrigado. Obrigado, vereador Iel.
Resumindo, é para o melhor serviço de andamento da casa. Ninguém se manifestando, coloco em votação a alteração das datas do calendário que foi aprovado nessa Casa Legislativa. Em votação. Encerrada a votação. 18 votos favoráveis, 0 voto contrário, 2 ausentes. Solicito ao meu secretário, João Pedro Nunes, que faça a leitura do próximo projeto de lei, projeto 1.2, projeto de lei número 62/2025. Projeto de lei 062/2025, com substitutivo número 01/2025 do gabinete da vereadora Marina Bernardes, institui o selo Empresa Amiga do Cuidado no município de Passo Fundo. Pareceres: CCJ, parecer contrário ao projeto e favoráveis ao substitutivo 01/2025, relatora vereadora Ada Cristina Munareto. CCDH, parecer contrário ao projeto e favorável ao substitutivo 01/2025, relator vereador Gilmar Joel Fuga. Coloco abertas as inscrições para... CFPC, vereadores Ronaldo Severo da Silva, Edgar Gomes, Gilmar Fuga Júnior, emitem voto contrário ao projeto favorável ao substitutivo 01/2025. Vereadora Iriel Saquete emite voto contrário ao projeto e ao substitutivo 01/2025. Vereadora Ada Cristina Munareto emite votos em separado contrário ao projeto e ao substitutivo. Relator vereador João Pedro Nunes. Obrigado, vereador João Pedro Nunes. Agora sim, abertas as inscrições. Primeiro, a vereadora proponente. Mais algum vereador? Vereador... Professora Regina. Vereador Ariel. Mais alguém? Oi. Vou falar, vereador Colucci. Também vai? Tchequinho vai falar também? Não divide o tempo, vereador. É a ordem do dia, não é pauta. Encerradas as inscrições. Primeira vereadora proponente, Marina Bernardes. Gentileza. Boa tarde, presidente. Retorno a essa tribuna para apresentar o nosso projeto Empresa Amiga do Cuidado. Colegas, população, hoje quero também cumprimentar em especial a nossa assessora da deputada Laura Cito e assessora e promotora popular, a Marinisa. Obrigada pela presença para acompanhar essa votação. Então, trago a essa tribuna um projeto que nós falamos que não nasceu em gabinete, mas das ruas, das conversas com mães, pessoas cuidadoras que precisam escolher entre estar no hospital com o filho ou, muitas vezes, manter o emprego. Pais que lamentam não conseguir participar de uma reunião escolar porque isso significa perder um dia de salário. E histórias como essas, vereadores, tenho certeza que todos nós já escutamos, e é justamente a partir delas que apresento esse projeto, que cria um selo, uma política de incentivo a empresas amigas do cuidado em nosso município. Então, vereadores, vereador Ronaldo até menciona aqui que discutimos o projeto, nasceu de um protocolaço nacional, organizado pelo Movimento Mulheres em Luta, que reuniu parlamentares de diferentes câmaras municipais, assembleias e do Congresso Nacional para construir uma agenda de transformação. Somos parte de um movimento coletivo que em todas as regiões do país vem denunciando a invisibilidade histórica do cuidado e propondo ações concretas. Então, o selo será concedido a empresas que abonarem faltas de seus trabalhadores para que possam acompanhar filhos tutelados, pessoas sob sua responsabilidade em situações específicas. Consulta médica, internações, tratamentos de saúde ou reuniões escolares. Hoje se prevê apenas um único dia no ano para acompanhamento médico de filhos. E quem aqui ainda acredita que um dia no ano vai ser suficiente para dar conta de tantas responsabilidades e cuidados de uma família? Então, estamos falando também
das chamadas maternidades atípicas, que quero saudar as mulheres, mães que acompanharam a construção desse projeto aqui em Passo Fundo, e aqueles e aquelas que cuidam de crianças com deficiência de forma geral. Abri a imagem, Miqueias, por favor, da reportagem do GZH, que saiu hoje, que mostrou aí que 52% dos lares em Passo Fundo são chefiados por mulheres. Isso significa que estamos discutindo um projeto que afeta muitas famílias. São mulheres que têm sobrecarga de trabalho e responsabilidade integral pelos filhos e pela casa. Então, esse projeto é, portanto, sobre a vida das mulheres passofundenses. Colegas vereadores, em especial aqui, vereador João Pedro, solicito o apoio aí da base para que nós possamos, na verdade, estabelecer uma diretriz aqui no município que esteja em conjunto com a diretriz nacional, que sejamos um município, né, o primeiro aqui do estado do Rio Grande do Sul, a realmente, outras câmaras já aprovaram, mas a sancionar essa lei, por isso peço aí o apoio dos colegas, é um pacto coletivo aí pelo cuidado. Obrigado, vereadora Marina. Professora Regina. Que baita projeto, vereador. Eu acho que a questão do cuidado das nossas crianças, ele é de responsabilidade social. Ou seja, todos nós temos como papel de ajudar no cuidado, na proteção dessas crianças. Quando se fala nas empresas, isso deveria ser muito mais do que a Constituição diz enquanto responsabilidade social. Porque eu vejo assim, grandes empresas, por exemplo, que poderiam oferecer vagas em creche, poderiam construir, inclusive, escolas de educação infantil, porque tem esta possibilidade econômica, mas que em nenhum momento se importa com o cuidado das crianças daquele trabalhador que diariamente contribui para que a empresa prospere, que lucre. Eu acho que essa é uma discussão importante da gente fazer. Eu acho que o projeto, ele não obriga a empresa. Ele não obriga a empresa. Ele reconhece a empresa que já tem essa prática. Eu, como professora, né, muitas vezes é uma dificuldade tu conseguir conversar com o pai, a mãe, enfim, o responsável daquela criança para tu entregar uma avaliação por conta da carga horária e de todas as dificuldades que se tem de poder estar na escola. Então, ter um reconhecimento do município de Passo Fundo, um fomento para que as empresas organizem a carga horária daquele trabalhador para que possibilite que ele possa fazer esse acompanhamento, seja na educação, seja na saúde, e que, se esse trabalhador precisar ir, que ele não seja, sobretudo, penalizado, porque, infelizmente, sobretudo, mães de crianças pequenas acabam perdendo o seu trabalho, vereadora Marina, porque muitas vezes precisa dar conta de acompanhar o seu filho numa consulta ou ainda, né, na escola. E ainda, presidente, tem aquelas empresas que não contratam mães. E se elas forem solo, aumenta ainda mais a dificuldade de ingresso no mercado de trabalho. Então, parabéns pela iniciativa. Acredito que o município de Passo Fundo é importante estar fazendo este reconhecimento de quem faz essa prática humanizadora no local de trabalho e que coloca o que a Constituição diz que é uma obrigação de todos nós, que é o cuidado, que é a proteção das nossas crianças e adolescentes. Parabéns, vereadora. Meu voto, com certeza, é favorável. Obrigado, presidente. Obrigado, professora Regina. Vereador Iriel Saquete. Olá, presidente, colegas vereadores e vereadoras. Retorno a essa tribuna na discussão desse projeto. Inclusive, cumprimentando aqui os nossos colegas da Comissão de Finanças, onde acredito que o relator tenha sido o vereador João Pedro, e fez por entender a importância do convite para as entidades de classe, para ouvir os representantes, e até foi uma conversa bem produtiva. Na oportunidade, o vereador relator não pôde estar presente, a vereadora Ada participou, e a gente ouviu um pouquinho também da preocupação que se tem quanto a esse projeto, em alguns sentidos. Conversava antes com a vereadora e a gente tem alguns pontos que vale ressaltar.
que torna, de uma certa forma, uma competitividade legal, mas também, quando tu pega um pequeno empresário, que às vezes um microempresário que tenha um profissional, talvez ele tenha a boa intenção em poder fazer essa liberação e talvez não consiga. Também conversava na procuradoria, até para... Sempre gosto de votar com a consciência tranquila nos projetos, conversava ali com eles, e tem algumas questões que a política é adotada pela própria empresa, que é de uma forma legal, porque a empresa consegue, dentro do que ela entende, fazer a sua flexibilidade. Mas também não faz uma comparação com algumas outras empresas que às vezes tenham mais profissionais que consiga aí sim, dentro da sua escala, fazer um revezamento melhor. Então, gostaria aqui de ressaltar esses pontos que a gente discutiu dentro da comissão e também parabenizar pelo projeto. Eu acho que é uma discussão que é importante a gente ir pautando. A gente tem algumas regulamentações federais que já legislam sobre isso, dentro da própria forma de contratação da CLT. Então, deixo aqui esse posicionamento da comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Iel. João Pedro Nunes, contemplado. Gilmar Joel Fuga, contemplado. Ada Cristina Munareto. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, caros colegas, público que nos acompanha presencialmente e pelas redes sociais. Uma boa tarde especial aos trabalhadores da Codepas que hoje acompanham esta sessão. Buenas. Tendo em vista a discussão do projeto e o mérito do projeto, que é uma causa que todos nós lutamos, né? Para que os pais possam ter direito de cuidar dos seus filhos, enfim. Na Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu sou titular, e pela constitucionalidade também do projeto, votamos favoráveis a esse projeto. Porém, quando fui substituir o vereador Milani na CFPC, que ele estava com uma missão aí no seu trabalho, né? E eu tive que substituí-lo. Nós tivemos, então, nesta comissão, a visita de algumas entidades de classe que trouxeram uma preocupação. E a vereadora Marina, inclusive, estava presente, né? E eu achei até que esse projeto ia acabar sendo melhor e amplamente discutido. Enfim, veio a votação. E digo para vocês que me preocupei com o que a gente ouviu das entidades. Porque um dos representantes é proprietário de uma empresa. E ele tem essa discussão com os funcionários dele, onde dentro da empresa eles conseguem ajustar. Porém, a partir do momento que você cria algo que privilegia alguém, por exemplo, tu dá um selo para uma empresa em detrimento de outra, parece que aquela outra empresa não quer ajudar, né? A empresa que não recebe esse selo parece que não quer ajudar. E, por vezes, foi o que ele nos colocou, por vezes, essa empresa já tem a sua política lá dentro, que é o caso da empresa dele, que, se eu não me engano, tem 20 funcionários, né? E que eles já têm essa política dentro da empresa. Porém, não participariam de um projeto assim, não receberiam o selo por não se ajustarem a algumas outras obrigatoriedades, no caso. Então, assim, preocupa bastante essa questão de nós privilegiarmos, de certa forma, algumas empresas, sendo que as outras gostariam de participar, mas em função do seu tamanho, não conseguirão fazer parte do projeto. Obrigada. Obrigado, vereadora Ada de Carvalho. Boa tarde, presidente, mesa diretora, caros edis, nossos funcionários da Codepas que estão reivindicando seus direitos. Presidente, vereadora Marina, o projeto é bom, é ótimo. Porém, eu tiraria essa questão do lado na escola, vereadora Regina. Por quê? Por inúmeras vezes eu não pude participar no dia da reunião,
ou no dia que estavam todos os pais lá, e a diretora, de maneira flexível, me recebia depois para a gente tratar do assunto atinente ao meu filho, ao meu neto. Diferente da saúde, vereadora. Diferente da saúde, que é um momento que tem que ir naquela hora lá, socorrer, né? Porque senão pode acarretar e dar um problema mais sério. E dizer também, vereadores, Carlos Edis e Ari, que está sempre presente, que esse vereador apresentou ao Executivo, né, a informação de que criasse a sala da amamentação, que justamente vem ao encontro desse atendimento também à saúde, às crianças, vereador Krug, que precisam e que as mães não precisam se deslocar do local do trabalho para ir até em casa para amamentar. Mas o seu projeto é muito bom, vou votar a favor, para ter certeza disso. Né? Como eu disse, poderia ser tirado essa da questão da escola, porque a escola pode ser flexível em outro dia. A questão da saúde não, porque necessariamente é preciso atender naquele dia. Mas, se acontecer de vir o veto, quero lhe dizer que eu vou ter que acompanhar o veto. Mas hoje eu vou votar a seu favor, pode ter certeza disso, porque o projeto é muito bom e é salutar. Obrigado, um bom início de semana a todos. Obrigado, vereador Yara de Carvalho. Vereador Rafael Colucci. Contemplado com as palavras do vereador Yara. E o Orlando, agora? Tranquilão. E o Ronaldo Severão também. Vereador Colucci, assume o trabalho para que eu faça uso da tribuna. Com a palavra o presidente Gil Krug. Bom, senhores, primeiramente uma boa tarde. Todos aqui presentes, em especial os nossos colaboradores da CODEPAS, aí, em grande número, os presidentes do sindicato, aí, lutando por uma pauta legítima. Quanto ao projeto da vereadora Marina, parabenizar a vereadora aí, por ter essa visão, mas é uma visão que muitas vezes traz um outro lado, e ele é muito preocupante, que traz diretamente relacionado à produtividade. A produtividade de um brasileiro hoje, ele é 6 vezes menor do que de um norte-americano. Eu preciso de 6 pessoas trabalhando 8 horas para fazer o que um americano faz em 6 horas. Isso encarece em custo, isso encarece em benefício. Isso vem ao encontro diretamente em legislações de benefício. Exatamente. Sabemos que nos últimos anos nossos trabalhadores conquistaram muitos direitos, cada vez conquistam mais. Mas temos que olhar também para o lado do empresário. Eu tiro aqui, vereador Ronaldo, um elogio ao Hospital São Vicente de Paulo e ao Hospital de Clínicas, onde, focado no problema dos servidores, seus colaboradores, eles buscam resolver o mesmo. São 2 empresas grandes, São Vicente tem em torno de 3.000 colaboradores, o Hospital de Clínicas tem em torno, hoje, Iriel, de 2.000 colaboradores, e muitos colaboradores se empenham, se dedicam, se trabalham por causa da creche. E isso é uma política que deve ser levada adiante. Eu tenho que trazer um resultado, eu tenho que, ao mesmo tempo, agregar na vida do meu colaborador e, ao mesmo tempo, eu tenho que agregar na empresa. Porque um colaborador contente com os seus direitos, ele vai produzir mais para a empresa, sem sombra de dúvida. E ele vai trazer mais resultado para a empresa, que vai beneficiar e vai trazer mais resultado na qualidade de vida do colaborador. Porque no momento que eu penso só em dar direito, a empresa não aguenta, fecha as portas e quebra. E no momento que eu penso só em explorar, o trabalhador não aguenta, vira as costas e vai embora. Então é necessário o equilíbrio. É necessário sempre o equilíbrio. E isso a casa tem que trazer em debates. A vereadora Regina falou muito bem aqui. Muitas empresas não contratam mães solos. Porque a mãe tem aquele horário das 5h30, ela tem que pegar o filho na escola, se ela é sozinha. 1h30, 1h20 tem que largar na escola. Quantas mães me pedem uma vaga, me dá uma força para dar uma vaga numa creche, num colégio, e não se tem a vaga, não consegue um emprego. Isso é lamentável, isso é muito triste. E cabe a nós aqui dessa casa fazer política, buscando equilíbrio. Beneficiando o empresário, que o empresário tenha resultados, tenha isenção de imposto, consiga trazer o melhor para o colaborador. Porque o poder público, ele tem que intervir realmente muito pouco. Tem que apenas trazer as soluções para auxiliar que o equilíbrio seja feito e assim a sociedade tenha a melhor produtividade e o melhor arranjo em harmonia. Forte abraço, muito obrigado. Bem, não havendo mais inscritos, em votação o projeto.
João Pedro. Vereador João Pedro? Só se o senhor quiser. Votação é encerrada. Projeto aprovado, 14 votos favoráveis, 4 votos contrários. Não havendo mais projeto em votação, entramos para o espaço das comunicações.